Já percebeu que quanto mais você tenta controlar tudo, mais a vida parece escapar do seu alcance? Você se preocupa com o amanhã, tenta prever cada resultado. Força situações, cobra respostas, insiste em caminhos que ainda não se abriram. Mas, enquanto luta para acelerar o tempo, acaba perdendo algo essencial: a paz necessária para enxergar o que realmente importa. O estoicismo ensina uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar. Nem tudo floresce pela força. Algumas coisas só acontecem quando encontramos o equilíbrio para recebê-las. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de ver seus esforços sem recompensa imediata, cansado de olhar para sua vida e se perguntar por que certas portas continuam fechadas. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. E se o atraso não for uma punição? E se o tempo estiver apenas preparando você para algo que ainda não conseguiria sustentar? Pense por um instante. A ansiedade faz você correr. A serenidade faz você enxergar. A ansiedade cria cenários que nunca aconteceram. Faz você reviver medos, imaginar fracassos e sofrer por acontecimentos que ainda nem existem. Enquanto isso, a mente perde contato com o presente. Ela abandona o único lugar onde realmente existe poder, o agora. A calma não significa desistir dos seus objetivos. Significa continuar avançando sem transformar cada obstáculo em uma tragédia. É como um navegante em alto mar. Ele não controla os ventos, não controla as tempestades, não controla as correntes, mas controla a direção das velas. Essa é a diferença entre uma pessoa sábia e uma pessoa dominada pela ansiedade. Uma tenta controlar o mundo. A outra aprende a controlar a si mesma. Muitas pessoas acreditam que tranquilidade é sinônimo de passividade. Mas isso está longe da verdade. A verdadeira calma é uma demonstração de força. É continuar fazendo o que precisa ser feito sem permitir que o medo assuma. O comando é plantar sem desenterrar a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. É trabalhar sem exigir recompensas imediatas. É confiar no processo sem abandonar a responsabilidade. Observe a natureza. Nenhuma árvore cresce durante a noite. Nenhum rio chega ao oceano em um único dia. Nenhuma estação tenta ocupar o lugar da outra. Tudo segue seu ritmo. Tudo amadurece no tempo certo. Por que você acredita que sua vida deveria ser diferente? Talvez o problema não seja a demora. Talvez o problema seja a guerra constante que você trava contra o próprio tempo. Respire. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem toda espera significa abandono. Nem toda porta fechada representa um fracasso. Às vezes, a vida está apenas criando o cenário necessário para algo maior acontecer. E enquanto isso não acontece, sua missão é simples. Fortaleça sua mente. Proteja sua paz. Cultive sua disciplina. Continue caminhando. Porque aquilo que realmente pertence ao seu caminho não precisará ser arrancado do mundo à força. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço físico. Ele nasce da tentativa constante de controlar tudo. Controlar as pessoas. Controlar o futuro. Controlar os resultados. Controlar situações que nunca estiveram sob seu domínio. Você acorda pensando no que pode dar errado. Passa o dia imaginando possibilidades. E dorme carregando preocupações que talvez nunca se tornem realidade. O problema é que essa necessidade de controle cria uma ilusão perigosa. Você começa a acreditar que só ficará em paz quando tudo estiver resolvido. Mas esse dia nunca chega. Sempre haverá uma incerteza.
Sempre existirá algo fora do lugar. Sempre haverá uma resposta que demora mais do que você gostaria. Uma oportunidade que não aparece no momento esperado. Uma pessoa que age de forma diferente do que você imaginou. É por isso que o estoicismo nos convida a fazer uma distinção poderosa. O que depende de você? E o que não depende? Sua disciplina depende de você. Sua honestidade depende de você. Seu caráter depende de você. Sua reação diante das dificuldades depende de você. Mas a opinião das pessoas não. O tempo dos acontecimentos não. As escolhas dos outros não. Quando você tenta controlar aquilo que não lhe pertence, começa uma luta impossível de vencer. É como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força utiliza, mais rápido ela escapa. Observe um rio. Quando encontra uma pedra em seu caminho, ele não para discutir. Não reclama. Não se revolta. Não exige que a pedra desapareça. Ele simplesmente encontra outra direção. E continua avançando. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em sua vida. Menos resistência. Mais adaptação. Menos obsessão por respostas. Mais confiança no processo. Nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção. Nem toda mudança representa perda. Algumas representam redirecionamento. Nem toda demora significa abandono. Às vezes, significa preparação. Mas a ansiedade impede você de perceber isso. Ela faz com que cada obstáculo pareça definitivo. Transforma pequenos atrasos em grandes tragédias. Faz você acreditar que tudo precisa acontecer imediatamente. Só que a vida não trabalha segundo o relógio da sua impaciência. Ela segue um ritmo próprio. E lutar contra esse ritmo apenas rouba sua energia. Imagine alguém que planta uma árvore e, todos os dias, cava a terra para verificar se a raiz cresceu. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que fazemos quando tentamos controlar cada etapa da vida. Interrompemos processos que precisam de silêncio. Aceleramos aquilo que precisa amadurecer. E acabamos destruindo o que estávamos tentando construir. Existem oportunidades se formando longe dos seus olhos. Existem respostas amadurecendo no invisível. Existem caminhos sendo preparados enquanto você acredita que nada está acontecendo. Por isso, pare de exigir que a vida revele o mapa completo. Dê o próximo passo. Depois o seguinte. E depois mais um. A clareza quase sempre surge durante a caminhada. Não antes dela. Quando você abandona a obsessão pelo controle, algo muda dentro de você. A mente desacelera. O coração respira. A pressão diminui. Você deixa de viver perseguindo certezas impossíveis e passa a investir energia naquilo que realmente importa. Seu crescimento, sua disciplina, sua evolução, sua paz. Porque, no final das contas, a vida não exige que você controle tudo. Ela exige apenas que você caminhe com dignidade, mesmo sem conhecer completamente o caminho. Existe uma diferença enorme entre esperar por algo e viver preso à espera. Esperar é natural. Todos nós aguardamos alguma coisa. Uma oportunidade. Uma mudança. Uma resposta. Um novo começo. Mas o problema começa quando a espera deixa de ocupar apenas uma parte da sua vida e passa a ocupar a sua vida inteira. Muitas pessoas colocam a felicidade em suspensão. Dizem para si mesmas: quando aquilo acontecer, finalmente vou viver. Quando eu conquistar isso, vou ter paz. Quando aquela pessoa voltar, vou me sentir completo.
e, sem perceber, entregam o presente como sacrifício para um futuro que ainda nem existe. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, e a vida continua parada dentro delas. Não porque o mundo parou, mas porque elas decidiram não seguir em frente enquanto algo não acontecesse. O estoicismo ensina que esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Porque quando você condiciona sua paz a um resultado, se torna prisioneiro dele. Sua alegria depende dele. Sua motivação depende dele. Seu equilíbrio depende dele. E qualquer coisa que tenha esse poder sobre você acaba se tornando uma corrente invisível. Pense em alguém que passa horas olhando para uma porta fechada. Enquanto observa aquela única porta, deixa de perceber todas as outras possibilidades ao redor. É exatamente isso que acontece quando a mente se fixa em uma única expectativa. Ela perde a capacidade de enxergar o restante da vida. Enquanto espera uma resposta, esquece de crescer. Enquanto espera reconhecimento, esquece de evoluir. Enquanto espera ser escolhido, esquece de escolher a si mesmo. E então surge a frustração. Não apenas porque aquilo ainda não chegou, mas porque todo o resto foi abandonado durante a espera. A sabedoria está em compreender que você pode desejar algo profundamente sem transformar esse desejo em necessidade. Você pode trabalhar por um sonho sem depender dele para ser feliz. Pode amar alguém sem fazer dessa pessoa a fonte da sua identidade. Pode esperar por uma oportunidade, sem deixar de construir sua vida enquanto ela não aparece. Essa é a liberdade que os estoicos buscavam. Não a ausência de desejos, mas a capacidade de permanecer em paz mesmo quando os desejos ainda não foram realizados. Existe algo poderoso que acontece quando você para de viver em função do que falta. Você começa a perceber o que já possui. Percebe suas qualidades. Percebe sua evolução. Percebe as oportunidades que estavam passando despercebidas. Percebe que sua vida nunca esteve tão vazia quanto sua ansiedade fazia parecer. A espera pode destruir uma pessoa, mas também pode fortalecê-la. Tudo depende da forma como ela utiliza esse período. Alguns passam o tempo reclamando, alimentando o medo, comparando a própria caminhada com a dos outros, questionando constantemente por que ainda não chegaram onde gostariam. Outros aproveitam esse mesmo tempo para crescer. Aprendem novas habilidades. Fortalecem a mente. Melhoram seus hábitos. Desenvolvem disciplina. Constroem uma versão mais forte de si mesmos. Quando aquilo que desejam finalmente chega, não encontram alguém desesperado. Encontram alguém preparado. Por isso, não transforme a espera em uma cela. Transforme-a em uma oficina. Use esse período para moldar seu caráter, fortalecer sua confiança, organizar sua vida, aprimorar sua visão. Porque o verdadeiro crescimento raramente acontece nos momentos de conquista. Ele acontece durante os períodos em que ninguém vê progresso aparente. É no silêncio que muitas das transformações mais importantes acontecem. E quando você entende isso, deixa de lutar contra o tempo. Passa a caminhar ao lado dele, com serenidade, com firmeza, com confiança, sabendo que sua missão não é acelerar a vida. Sua missão é estar preparado quando a vida finalmente abrir a porta certa. Nem tudo aquilo que você deseja profundamente foi feito para permanecer na sua vida. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque quando queremos algo com intensidade, começamos a acreditar que aquilo precisa acontecer. Transformamos uma possibilidade em necessidade. Transformamos um desejo em obrigação.
E então passamos a lutar para manter algo que talvez nunca tenha sido nosso. O apego costuma se disfarçar de várias formas. Às vezes ele se apresenta como amor, outras vezes como persistência, outras como esperança. Mas, no fundo, ele é apenas o medo de deixar ir. Você insiste em uma porta que não abre. Continua investindo energia em alguém que não demonstra reciprocidade. Permanece preso a situações que já mostraram inúmeras vezes que não conseguem oferecer aquilo que você procura. E quanto mais insiste, mais se afasta de si mesmo. O estoicismo ensina que existe uma enorme diferença entre lutar por algo valioso e se tornar escravo de uma expectativa. Lutar por algo exige coragem, mas se tornar escravo disso exige o sacrifício da própria paz. Observe uma pessoa segurando uma corda áspera. Quanto mais aperta, mais suas mãos sangram. Mesmo assim, ela continua segurando. Não porque a corda a sustenta, mas porque tem medo do que acontecerá se a soltar. Muitas vezes fazemos o mesmo com relacionamentos, sonhos e situações que já cumpriram seu papel em nossa jornada. Continuamos segurando, continuamos insistindo, continuamos sofrendo. Não porque aquilo ainda nos faz bem, mas porque temos medo do vazio que pode surgir depois. Porém, existe algo importante que você precisa entender. O vazio nem sempre é perda. Às vezes é espaço. Espaço para uma nova direção. Espaço para um novo ciclo. Espaço para uma versão mais madura de você mesmo. Quando você aprende a soltar o que não flui, algo extraordinário acontece. Sua energia retorna. Sua clareza retorna. Sua força retorna. Você para de gastar sua vida tentando convencer o mundo a entregar algo que ele não quer entregar. E volta a investir essa energia em quem realmente merece sua atenção, você. O que é seu não exigirá que você abandone sua dignidade para conquistá-lo. Não exigirá que você viva em sofrimento constante. Não exigirá que você negocie sua paz diariamente. Por isso, antes de insistir mais uma vez em algo que só gera desgaste, faça uma pergunta sincera. Estou lutando por algo verdadeiro? Ou estou apenas tentando evitar a dor de soltar? A resposta pode mudar completamente o rumo da sua vida. Existe uma verdade simples que muitas pessoas passam a vida inteira tentando aprender. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como responde ao que acontece. A ansiedade quer que você carregue o peso do mundo, quer que você preveja o futuro, quer que você encontre garantias antes mesmo de começar. Mas a vida nunca funcionou assim. O agricultor não controla a chuva. O marinheiro não controla o vento. O viajante não controla todos os caminhos. Ainda assim, todos eles seguem adiante. Porque compreenderam algo que a maioria das pessoas esqueceu. O resultado nunca esteve completamente em suas mãos. Mas a atitude sempre esteve. Você não precisa saber exatamente como tudo terminará para dar o próximo passo. Não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando. Não precisa esperar a coragem aparecer para começar. Muitas vezes, a coragem surge justamente enquanto você avança. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força não está em controlar a vida. Está em governar a si mesmo. Está em continuar fazendo o que é correto mesmo quando ninguém está olhando. Está em manter sua disciplina quando os resultados ainda não apareceram. Está em permanecer fiel aos seus princípios quando seria mais fácil desistir. Porque cada ação correta é uma semente. Cada escolha consciente fortalece seu caráter. Cada momento de serenidade constrói uma versão mais forte de quem você está se tornando.
E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Nem toda demora é rejeição. Nem todo silêncio é abandono. Nem toda porta fechada significa que o caminho acabou. Às vezes, a vida apenas está preparando você para algo que ainda não consegue enxergar. Mas para perceber isso, você precisa voltar para si. Precisa parar de buscar sua paz nas circunstâncias. Precisa parar de medir seu valor pelas respostas que recebe. Precisa parar de acreditar que sua felicidade depende da chegada de algo externo. A verdadeira tranquilidade nasce quando você descobre que já possui dentro de si aquilo que tanto procurava fora. Quando você volta para seu centro, tudo muda. Você deixa de correr atrás do mundo e começa a construir uma vida que faz sentido. Deixa de implorar por reconhecimento e passa a reconhecer o próprio valor. Deixa de viver em função do que falta e aprende a agradecer pelo que já existe. É nesse momento que a ansiedade perde força. É nesse momento que a clareza aparece. É nesse momento que você entende que a calma nunca foi uma fraqueza. Ela sempre foi uma forma superior de poder. Então respire. Faça a sua parte. Cuide da sua mente. Fortaleça seus hábitos. Proteja sua paz. Continue caminhando com dignidade, mesmo quando o caminho parecer lento. Porque aquilo que é verdadeiro não se perde. Aquilo que tem raízes não depende da pressa. E aquilo que realmente pertence à sua jornada encontrará o caminho até você no momento certo. Não quando sua ansiedade exigir, mas quando sua mente estiver preparada para receber sem se perder. E quando esse dia chegar, você perceberá que a vida nunca esteve trabalhando contra você. Ela apenas estava ensinando a maior lição de todas. A paz não é o prêmio no fim da caminhada. A paz é a forma como você decide caminhar. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho a calma. Assim saberei que você chegou até o final e que está comprometido a viver com mais serenidade, mais clareza e mais força interior. E lembre-se, as maiores batalhas da vida não acontecem fora de nós, mas dentro da nossa própria mente. Até o próximo vídeo.